Olá, eu sou o professor Márcio Barros e hoje nós vamos começar a ver o curso de Engenharia de Software. Primeira aula do curso de Engenharia de Software. Bom, o curso de Engenharia de Software ele tenta abordar técnicas, apresentar técnicas que são mais utilizadas quando nós fazemos programas de larga escala, principalmente programas que não envolvem uma pessoa só, um pequeno grupo de desenvolvedores, mas um grande grupo de desenvolvedores, muita gente trabalhando no mesmo programa e gerando resultados de muito larga escala. Bom, na primeira aula do curso de Engenharia de Software, nós vamos entender como funciona a Engenharia de Software, alguns conceitos gerais dessa disciplina, e depois nós vamos entrar nas outras aulas em cada um dos tópicos especificamente. Nesse momento, então, vamos ver o que é a Engenharia de Software, quais são os seus objetivos, suas metas, enfim. Bom, a principal característica da engenharia de software é que ela tenta trazer para o desenvolvimento de software técnicas ou métodos, procedimentos, o jeito de se trabalhar de uma engenharia no geral. Todas as engenharias, embora tratem de diferentes assuntos, de diferentes produtos, elas têm um processo, um jeito de se trabalhar muito similar. E a engenharia de software tenta trazer essa forma de trabalhar, esse jeito de trabalhar para o desenvolvimento de software. Então, nesse sentido, nós temos que estudar como é esse jeito de trabalhar das engenharias e quais são as características mais relevantes do software, que é o nosso produto, nosso objetivo, aquilo que nós temos que fazer e aquilo que a engenharia do software vai apoiar que nós façamos. Então, nós vamos passar por um breve histórico da engenharia de software, os principais fatores de mudança que fazem com que ocorra uma evolução na engenharia do software e os princípios da engenharia de software. Em seguida, nós vamos estudar os modelos de ciclo de vida. Como é que um software evolui ao longo do tempo? Mais uma vez, frisando que são softwares de larga escala. Em vários sistemas que vocês já construíram, vocês simplesmente sentaram no computador, começaram a fazer a programação e foram até o final, testaram o programa, tudo funcionou perfeitamente. O que acontece é que quando nós estamos trabalhando num sistema de maior escala, de maior complexidade, nós precisamos de outras etapas anteriores a essa, porque nós vamos ter muita gente, cada pessoa vai conhecer um pedaço do sistema, então nós vamos ter que documentar essa informação que está na cabeça das pessoas, de modo que se uma pessoa sair, entrar outra pessoa, ela consiga assumir aquele projeto dali por diante, daquela parte que estava sob responsabilidade daquela pessoa. Tudo isso, para tudo isso, vamos fazer uma série de atividades, uma série de tarefas, uma série de fases do ciclo de vida da engenharia, de produção da engenharia de software. O software como produto é um aspecto essencial. Nós não vamos conseguir definitivamente entender a engenharia de software, as características específicas da engenharia de software, sem entender as características principais do software como produto. Tá? E, nesse sentido, tem várias características. Talvez a maior vantagem e também a maior desvantagem do produto software seja a maleabilidade. Tá? Um software, ele tem uma característica muito forte de ser facilmente alterado. Aí vocês podem pensar, peraí, facilmente não é bem assim. Afinal de contas, você mexe num pedaço do software, daqui a pouco estoura do outro lado um problema, você não sabe que gerou muito bem, porque é muito complicado, várias pessoas mexeram naquilo ali. Enfim, não é tão simples assim, mas é maleável. Pensa que é muito mais fácil alterar uma linha de código de um software do que a fundação lá de uma ponte. Então, nesse sentido, o software é maleável e essa maleabilidade nos traz uma grande vantagem. Nós podemos alterar o software, podemos fazer com que ele cumpra mais funções, podemos fazer com que ele seja mais útil. Por outro lado, o usuário percebe e aí acaba pedindo mais do que o necessário. Quantas vezes vocês já imaginam que se muda o projeto de uma ponte depois que ela já está construída? Provavelmente nenhuma, a não ser que aquela ponte realmente não tenha utilidade nenhuma. Agora, quantas vezes isso acontece no software? Quase sempre. Então, essa maleabilidade do software nos traz a vantagem e a desvantagem. É em cima dessa maleabilidade que nós vamos trabalhar muita coisa na engenharia do software. Outra característica muito forte do software é que o principal fator de trabalho, o principal fator de custo é a criatividade humana, o fator humano. São pessoas que constroem software. Tudo bem, nós temos vários aplicativos capazes de gerar a parte de software, mas sem a criatividade, sem a forma das pessoas trabalharem, sem pessoas, você não faz o software. Então, criar um ambiente em que as pessoas estejam trabalhando bem, sendo produtivas, é fundamental para se construir um bom software.
Outra característica aí relacionada àquela maleabilidade é que essa facilidade que se tem de alterar o software, ela traz uma aparente facilidade, mas na verdade essa facilidade não existe de verdade, porque o software tem que ser todo retestado, o software tem que ser todo reavaliado depois que se faz uma alteração, senão o que antes funcionava deixa de funcionar. Esse é o lado ruim da maleabilidade. E é um lado que a engenharia de software tenta tratar, entre outras coisas. Bom, essa facilidade ela não é tão simples, ela não aparece tanto no momento que nós temos um sistema muito grande e que os efeitos colaterais de uma mudança começam a aparecer. Pois bem, essas características do produto software geram uma série de mitos, uma série de características, uma série de pensamentos que as pessoas têm em diferentes posições que essas pessoas ocupam. Por exemplo, os gerentes. Quais são os grandes mitos do desenvolvimento de software para o gerente? Um deles é esse. Ferramentas modernas de software e hardware são suficientes. Tudo que eu preciso é uma boa ferramenta. O resto vem naturalmente. Isso não é verdade. Você precisa conhecer profundamente a ferramenta, você precisa conhecer a base em cima da qual a ferramenta está construída, e aí a ferramenta vai te ajudar. Mas, novamente, sem pessoas, não resolve. Segunda característica é que nós precisamos de manuais, procedimentos, processos rigorosos que detalham cada minúcia do que vai ser feito no software. E, mais uma vez, não é bem assim. Softwares são construídos para diferentes funções, diferentes objetivos e acabam tendo diferenças entre si, por conta dos seus objetivos. Em função disso, existe uma tendência que manuais e regras de procedimento muito detalhados acabem ficando rapidamente obsoletos, desatualizados. Outra característica é, estamos atrasados? Vamos colocar mais gente. Não é bem assim. Uma pessoa que está acabando de entrar num projeto de software precisa ser treinada, precisa ter bons relacionamentos com o resto da equipe, precisa se inteirar do assunto que está sendo desenvolvido. Não é chegar e fazer. É chegar, entender e depois contribuir. E aí, se você está com um projeto atrasado e coloca mais gente, muitas vezes você vai acabar atrasando ainda mais o seu projeto. Não é uma regra geral, vamos falar um pouco melhor disso mais adiante, mas isso pode acontecer. Existem mitos também do programador, do desenvolvedor. O primeiro deles é, até que o programa esteja rodando, não há como medir a qualidade. Isso aqui nós vamos ver bastante ao longo do curso. Dá para medir a qualidade do programa em etapas muito anteriores, antes de escrever a primeira linha de código. Não é do programa, mas do sistema, do software que nós estamos construindo. O único produto de um projeto de software é um conjunto de programas. Também não é verdade. Pode ser verdade se o programa for pequeno, feito por uma pessoa, vai ser mantido por aquela pessoa. Mas se esse projeto for mantido por várias pessoas, tiverem várias pessoas trabalhando nele, nós vamos precisar de muito mais do que os programas para fazer com que esse projeto seja um sucesso. Programa escrito, testado, acabou. Mais uma vez, não é bem assim. Muita coisa acontece depois que o programa está testado. Implantou no cliente, está lá funcionando. Se ele for útil, ele vai ser mudado. E se ele vai ser mudado, nós precisamos construir essas novas funcionalidades, fazer a manutenção desse software da forma mais fácil possível. Existe muito o que fazer, mesmo depois que o programa está pronto e testado. Está pronto não, está escrito e testado. E existem mitos também do cliente. O primeiro deles é, uma lista de intenções, preferencialmente boas intenções, é mais que suficiente para começar o software. Não é verdade. Nós precisamos entender bem do que aquele sistema vai tratar, o que aquele produto vai fazer, para daí termos mais chance de construir esse sistema com sucesso. Construir um software sem entender o que ele faz, pouco provável. Vai ser difícil testar, impossível testar. Temos que entender pelo menos um pouco do que aquele software vai fazer para termos condições de construí-lo. E precisamos mais do que boas intenções, precisamos de requisitos. Precisamos de um entendimento mais claro entre as duas partes, cliente e grupo de desenvolvimento, sobre o que vai ser feito. Minhas necessidades vão mudar, mas mudanças são fáceis de introduzir, porque o software é flexível. É aquela história da maleabilidade. Parece simples, não é? Outras características do software. Em geral, o custo de desenvolvimento do software custa caro. Diferentes de linhas de produção. Uma empresa vai desenvolver um novo carro, ela desenvolve o projeto daquele carro, chega à conclusão das características daquele carro e depois ela vai fazer milhões daquele carro. Em software não é bem assim. Embora existam produtos de pacote,
muitas vezes nós ainda vamos construir produtos que são específicos para alguns clientes. E nesse caso, o produto vai ser único. Não vamos ter escala depois de produção. Outra característica é que o software é desenvolvido, não produzido no sentido clássico. Quer dizer, o custo principal está na engenharia e não simplesmente na reprodução, na cópia do software. O tempo estimado para o desenvolvimento de um produto de software é geralmente superado. Tempo e custo, melhor dizendo. Tá? Quem tem experiência no mercado vê que a situação ainda é essa. A maior parte das vezes você planeja o sistema. Não, esse sistema vai ser feito em 3 meses. Leva 4, 5. Às vezes ele fecha em 3. Mas muitas vezes o tempo é superado. Isso ainda é muito ruim, porque a nossa indústria precisa melhorar. Cada vez mais nós precisamos de software. E se o mundo todo tiver que esperar os atrasos que hoje nós temos em software, isso é muita perda. Então nós precisamos melhorar a maneira com que se desenvolve software para termos cronogramas mais precisos. Mais uma vez, a engenharia de software entra em campo tentando ajudar nesse sentido. A produtividade da equipe de desenvolvimento costuma ser aquém do desejado, quer dizer, menor que o desejado. Isso, na verdade, é refletido na parte de cima. Muitas vezes o gerente, o próprio cliente não vê a produtividade. A equipe de software está trabalhando muito, trabalhando pra caramba, mas não consegue gerar o resultado. Medir esses resultados, fazer isso fica mais fácil, de modo que os gerentes e principalmente os clientes consigam enxergar, também é um dos objetivos da engenharia de software. Frequentemente os recursos, no caso aí a equipe, são insuficientes e incapazes de realizar as atividades necessárias. E aqui nós temos algumas características. Primeiro, o software quase sempre não é o objetivo final. O software vai ajudar, vai apoiar uma atividade do cliente. Então você tem que entender daquela atividade do cliente. E outra característica, software muda muito. As técnicas de construir software mudam muito rapidamente. Quem é que acompanhou o Java? O Java mudou várias versões ao longo de poucos anos. .NET, muito similar. Qualquer plataforma hoje em dia muda com uma frequência muito grande. De 3 em 3 anos nós temos uma mudança radical. Acompanhar isso não é trivial. Então, nós precisamos de treinamento, precisamos de uma preparação da equipe para que ela possa fazer o projeto. Nem sempre os cronogramas do projeto permitem isso. E aí a equipe parece incapaz, parece improdutiva, quando na verdade ela não foi devidamente preparada para aquilo que ela tem que fazer. Algumas questões recebem consideração demasiada, outras são negligenciadas, ou seja, praticamente se esquece. Tá? Um exemplo mesmo foi o treinamento. O treinamento muitas vezes é deixado de lado. Outras questões desse mesmo tipo são tratadas da mesma forma. Isso aqui tem uma atenção enorme em tratar alguma coisa que o impacto é pequenininho no projeto. Em compensação, outra coisa, que é um risco danado do projeto, é um problema, pode virar um problema sério, o pessoal deixa de lado, finge que não viu, empurra para baixo do tapete. O problema dessas coisas é que elas sempre voltam para pegar o calcanhar do desenvolvedor. A engenharia de software tenta trazer um pouco mais de luz sobre essas características, tenta mostrar um pouco melhor para que as pessoas possam não se sentir, pelo menos, tão confortáveis colocando de lado, possam prestar um pouco mais de atenção a elas. O grau de progresso no desenvolvimento de software é difícil de medir. E isso é uma característica complicada, que a engenharia de software também tenta contribuir. Quando você vê um prédio, construir um prédio, você vai vendo. Constrói um andar, constrói outro, outro. Daqui a pouco você começa a ver o prédio recebendo acabamento. Você olha para o prédio um mês, você consegue dizer, tá legal. Olha no mês seguinte, você vê, realmente, deu uma avançada, melhorou. Em software, muitas vezes você só vai ver o resultado lá no final, ou perto do final. E aí você não consegue ver o progresso. Poxa, tem 10 pessoas trabalhando nesse negócio e não anda nem um pouco. Como é que pode? É difícil acompanhar o progresso em software. E a engenharia de software tenta também mostrar um pouco mais isso, deixar isso um pouco mais claro, pelo menos para o gerente, mesmo que o cliente ainda não consiga ver. Finalmente, produtos de software dificilmente atendem ou conseguem atingir o padrão de qualidade esperado. Isso é um problema. O usuário sempre quer mais. Mesmo que o produto saia sem nenhum erro, sem nenhum problema, o usuário sempre vai querer mais. Por quê? Porque o produto, na hora que ele começa a usar, aquilo muda a maneira com que ele trabalhava. E com uma nova maneira de trabalhar, as necessidades dele já vão ser outras. Então, um software útil, ele está sempre sendo mudado. Ele nunca fica parado. Sempre se acrescenta alguma coisa.
Porque toda vez que você muda, você melhora para o usuário. Melhorando para o usuário percebe uma nova chance de melhoria. Percebendo essa nova chance, ele pede. E pedindo, você tem que alterar o software. Então, o software útil, ele está sempre vivo, sempre sofrendo alteração. Mais algumas características. A qualidade é frequentemente suspeita, pois temos medidas, critérios, dúbios. Na verdade, muito se diz o seguinte, olha, vamos tentar então medir a qualidade desse projeto, se foi um sucesso, se não foi, mas é muito difícil definir o que é um sucesso. O que é o sistema está 100% legal. É difícil dizer. As medidas são complicadas de se avaliar. Vamos ver um pouquinho disso mais lá na frente, quando falarmos de medição e engenharia de software. Insatisfação do usuário é frequente. O usuário entende pouco dos requisitos, lá no início ele não teve aquela preocupação em explicar direitinho o que ele queria, muitas vezes ele sequer sabe o que ele queria lá no início, e agora no final, quando ele recebe o projeto, ele começa a entender melhor como aquilo vai mudar a vida dele, ele começa a entender melhor o que ele precisava saber lá no início. Tá? E aí nós vamos ver que nós não podemos deixar isso acontecer. Deixar para mostrar para o usuário, deixar para ter o produto só no final, não dá. Nós temos que entregar aos poucos para que o usuário comece a conhecer um pouco mais do produto e à medida que ele vai conhecendo, aí sim ele já vai entendendo melhor o que ele precisa informar os desenvolvedores para os desenvolvedores fazerem um bom produto. Usuários se sentem frustrados com sistemas difíceis de operar e cujo desenvolvimento se prolonga por vários anos. Mais uma vez, aquela velha história. Demora para fazer e às vezes não é simples de operar. Por quê? Por causa dessas várias razões que nós estamos discutindo. Muitas mudanças são feitas depois que o sistema está teoricamente pronto. O usuário não sabe exatamente o que ele precisa. Os desenvolvedores também não entendem totalmente das demandas do usuário, porque não conhecem a forma com que o usuário trabalha, o meio do que o usuário trabalha. Tudo isso junto vai se acumulando. No final, o usuário não fica tão satisfeito. A engenharia de software, ela mais uma vez tenta organizar um pouco esse conhecimento, tenta entender melhor o que o usuário, ajudar o desenvolvedor a entender o que o usuário precisa, ajudar o usuário a perceber melhor à medida que o sistema vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai ganhando funcionalidade, fazer com que o usuário se aproxime mais da equipe, do sistema, para que ele termine o projeto todo mundo mais satisfeito. Bom, software, já comentei também isso, precisa se adaptar a novas tecnologias. A tecnologia está mudando. 10 anos atrás não existia o UML, ou estava bem os seus princípios. 12, 13 anos atrás não existia Java, hoje em dia muita gente fala de Java. 5 anos atrás mal existia .NET, hoje em dia muita gente fala de .NET. Então as coisas mudam, e o software tem que se adaptar a isso. Software em operação é difícil de manter. Por quê? Porque você tem que parar o servidor, o usuário não quer, o negócio não pode parar porque você vai ter que fazer uma mudança no sistema. Então, o mundo não para esperar o sistema ser mudado. Temos que dar um jeito de manter o sistema e melhorar a manutenção e evolução desse sistema, mesmo com o mundo girando. Isso não é trivial. Não é possível garantir que um produto de software está totalmente livre de erros. Tá? O teste, como a gente normalmente diz, ele ajuda a provar que o sistema está errado. Mas quando o teste funciona, não quer dizer que o sistema está certo. Então temos que estudar técnicas para inspecionar, para avaliar, para testar melhor o programa. E isso nós vamos ver em algumas das aulas de engenharia de software. Software apresenta dificuldades para a realização de testes. Nós temos que testar, mas é difícil testar, porque é difícil comparar os resultados do teste. É muito diferente de produtos concretos que você estuda. Quando você vai construir uma ponte, a humanidade já constrói ponte há 5.000 anos. Então já se conhece muito bem como se construir uma ponte. Já se conhece várias propriedades do material em cima do qual a ponte é construída. Quanto aguenta esse concreto, quanto aguenta essas vigas. E software? Software não tem nada físico. São pessoas. É a criatividade, é o modo de trabalho das pessoas. É muito difícil. As pessoas são todas diferentes umas das outras. O que nos faz iguais? O que nos faz diferentes? É muito difícil prever qualquer propriedade física do material em cima do qual é feito o software, porque não existe esse material. Esse material está na cabeça de cada um de nós. E é difícil medir essas coisas e definir propriedades para isso. Isso está muito ligado àquela questão do progresso. Tá? Você não consegue medir direito o progresso porque você não enxerga fisicamente o sistema. Há diversas estatísticas que provam a pouca confiabilidade de boa parte dos sistemas. O mundo hoje em dia depende muito dos sistemas. Tudo à nossa volta
quase tudo à nossa volta, melhor dizendo, tem algum sistema rodando, tem algum software rodando. E se nós temos todos esses problemas que eu vim falando aqui para vocês, como é que a gente pode viver num mundo desse? Então nós temos que melhorar a confiabilidade dos nossos sistemas e a engenharia do software ela tenta trazer um pouco disso, ela tenta melhorar a qualidade e a produtividade das equipes, fazendo com que nós tenhamos cada vez softwares melhores. A confiabilidade depende muito do método que vai ser utilizado na construção do produto. Então, em teoria, nós estamos sempre acreditando que se você constrói um produto de forma organizada, no final você vai ter um produto melhor do que se você construir de forma desorganizada. E a engenharia do software entra aqui nessa organização. Um sistema não deve fazer somente o que é esperado dele, mas também não deve fazer o que não é esperado. Tá? Isso envolve a parte de testes, confiabilidade, enfim. E todas essas dificuldades, todas essas características do produto de software nos levam a uma série de características também na forma com que nós vamos fazer. Esse slide ele mostra bem essas características. Isso aqui mostra o esforço que é utilizado em cada etapa em que se constrói um sistema. Nota aqui a definição. A definição é a fase crítica. Fase crítica por quê? Qualquer entendimento, qualquer erro no nosso entendimento nessa fase, ainda vai nos custar barato. Por quê? Porque nós ainda não construímos muita coisa. Ainda entendemos o que o sistema vai fazer, mas não chegamos a construir nenhum recurso relacionado a ele. Quando nós chegarmos no projeto, nós já vamos ter construído coisas. E aí uma mudança na definição, uma mudança de ideia do usuário, por exemplo, com relação a algum recurso que o sistema faz, vai custar bem mais caro do que se o usuário tivesse percebido isso lá no início. A gente estima aí que vai em torno de 1,5 vezes até 5 vezes mais caro na fase de projeto. Se nós deixarmos essas mudanças se arrastarem até a manutenção, lá quando o sistema já está sendo utilizado, já está implantado, já está sendo usado, não pode parar mais, aí o erro é muito mais caro. Uma mudança no sistema muito mais tarde, tão tarde quanto na manutenção, custa aí em torno de 60, podendo chegar até 100 vezes mais caro do que se essa mudança tivesse sido feita lá no início, lá na etapa de requisitos, lá no momento que nós ainda estávamos definindo o que o sistema vai fazer. Outra característica importante da engenharia de software, que é um pouco assustadora, é a questão do sucesso. Nota esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra, ao longo do tempo, como evoluíram as chances de sucesso no projeto de software. Então, a barrinha azul, ela mostra aí que lá para os idos de 1994, só 16% dos projetos de software davam certo. Isso é um número dos Estados Unidos, juntando aí pequenas, médias e grandes empresas. Mas se você pensar que nessa época, 94, se gastava mais ou menos 250 bilhões de dólares em software, pensar que desses 250 bilhões, só 16% resultavam em alguma coisa realmente útil, é muito dinheiro jogado fora. É muito ruim essa nossa qualidade de acerto, esse nosso acerto no desenvolvimento de software. Felizmente, ao longo do tempo, isso foi melhorando, mas hoje em dia, perto em 2004, que foi o último dado coletado sobre o assunto, as chances já estavam perto dos 30%, 31%. Tá? Mas esse mesmo gráfico mostra que, nessa barrinha vermelha, que a maior parte dos sistemas sofre de atraso. Aí você vê que em torno de 50%, 45% dos softwares, eles se atrasam substancialmente no processo de desenvolvimento. Isso é algo que tem que melhorar muito. Já vem melhorando. Tá? Para algumas categorias de software, para alguns tipos de software, o nosso erro já não é tão grande. Tá? Mas em algumas outras categorias ainda é assim, se não for pior. Já melhoramos muito, temos que continuar nesse sentido. E acreditamos que muito dessa melhoria vem pelo fato das pessoas estarem cada vez mais utilizando as técnicas de engenharia de software que nós vamos estar olhando ao longo do curso. Bom, finalmente chegamos na engenharia de software. O que é engenharia de software? E aí eu tenho aqui uma definição no Fritz Bauer, que é uma definição antiga, 1969, mas ela vem da época que o termo engenharia de software foi cunhado, quer dizer, surgiu esse termo. Então a engenharia de software seria um estabelecimento e uso de um conjunto de princípios de engenharia com o objetivo de construir software confiável, eficiente e viável economicamente em máquinas reais. Em 1969, começou a se perceber que o hardware, as máquinas, estavam ficando cada vez mais baratos e que o grande problema não era mais construir o computador, mas construir o sistema, o software que vai rodar em cima do computador. Nesse sentido,
foi cunhado esse termo de engenharia de software buscando melhorar a maneira com que o software era construído, tendo em vista a maneira com que o hardware e uma série de outras coisas eram construídos à época. Uma definição mais moderna, já de 93, da I3E, diz que a engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantitativa para o desenvolvimento, operação, manutenção do software, isso é, a aplicação da engenharia no software. Tá? Essa definição não tem nada em contradição com a definição anterior, ela só é uma visão um pouco mais moderna, no sentido de que agora nós temos essa visão de sistematizar, organizar as atividades, temos a visão de operar, desenvolver e manter o software, quer dizer, nós não estamos só preocupados com a construção, com o desenvolvimento do software, mas também com o uso e com a evolução, com a manutenção desse software. A engenharia, em geral, ela tem suas próprias características. E como nós vimos, até pela definição mais recente do I3E, a engenharia de software ela tenta buscar na engenharia as bases para a forma com que se deve construir o software. Então, nesse sentido, a engenharia como um todo, independente de engenharia de software, ou de ponte, ou de hardware, o que quer que seja, ela busca a resolução de problemas práticos e soluções que sejam economicamente viáveis. Não adianta nada nós construirmos ou desenvolvermos uma engenharia de software que para construir qualquer programa de 500 linhas precisa de 20, 30, 40 pessoas, porque isso não é viável economicamente. A engenharia, então, ela está sempre olhando para o resultado, para o objetivo, o problema prático que ela tem para resolver, mas também para a viabilidade econômica. Eu tenho que construir, sim, mas eu tenho que construir de uma forma que eu consiga construir com os recursos que normalmente estão disponíveis. Então, nesse sentido, a engenharia ela se divide em objetivos, abordagens e métodos, e vai sempre ser motivada pela limitação dos recursos. Cada vez mais nós queremos construir mais com menos recursos. Nós queremos melhorar a forma com que nós construímos para que nós possamos ter resultados melhores, maiores, mais complexos, com o mesmo número de pessoas, com o mesmo número de ferramentas, com o mesmo número de equipamentos e por aí vai. E a engenharia vai sempre nessa linha. Ela busca na ciência, nos resultados tecnológicos que são desenvolvidos nos centros de pesquisa, nas universidades. A engenharia bebe nessas águas para tentar achar formas melhores de se fazer as mesmas coisas. Essa estratégia exige um desenvolvimento contínuo das tecnologias e uma adaptação dessas tecnologias, além do conhecimento sobre as diversas áreas em que estão envolvidos os desenvolvedores de software. Com isso, a engenharia tenta se especializar. Então, nós temos a engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia siderúrgica e aí a nossa, engenharia de software. A engenharia, qualquer uma dessas que eu comentei, ela tem 3 etapas fundamentais. Primeiro é a análise. Na análise, a engenharia tenta olhar para o problema, estudar o problema, observar o problema e entender o problema. Em seguida, ela vai para a síntese. Na síntese, a engenharia busca no conhecimento científico, no entendimento que ela tem, uma solução para aquele problema. Então, na análise, nós estamos estudando, entendendo. Na síntese, nós estamos construindo, buscando uma solução, tentando resolver. E como todo processo de construção tem alguma chance de ter problemas, ter erros, de introduzir problemas na construção, nós temos sempre uma fase de correção, que seria a resolução dos problemas decorrentes da síntese, ou seja, aqueles problemas que você construiu errado mesmo tendo entendido certo, mas também os problemas da análise, em que você vai buscar se você entendeu errado e construiu de acordo com o que você entendeu, mas como você entendeu errado tem problema. Então, essa fase de correção ela vai olhar para os seus potenciais erros, tanto lá na análise quanto lá na síntese. Para entender melhor a engenharia de software, a forma com que o software veio sendo construído ao longo dos anos, é preciso entender um pouquinho mais a evolução do que é construir software, o que foi construir software, até chegarmos ao que hoje nós entendemos como construir software. No início lá dos tempos, 1950 e poucos, primeiros computadores com quase sem memória, pouquíssimos recursos, CPDs fechados, prédios enormes para ter um computador, a programação era considerada uma espécie de arte. Era como pintar um quadro. Você tinha meia dúzia de Portinares, mas você também tinha meia dúzia de computadores, então
os desenvolvedores, poucos desenvolvedores de software que entendiam como aquilo ali funcionava, atendiam às demandas daqueles computadores. Ao longo do tempo, os custos de hardware foram caindo. E aí o custo do software que era desenvolvido para aquele hardware começou a aparecer. Se antes um hardware custava 1 milhão e o software custava 100 mil, por exemplo, 100 mil dentro do 1 milhão, mal dá para perceber. Tá? Se o hardware começou a cair, até que ele foi caindo, quando ele chegou lá nos 100 mil, virou 100 mil de hardware, 100 mil de software, aí a coisa começou a mudar de figura. A indústria começou a perceber que o software estava custando tão caro para ela quanto o hardware. E hoje a nossa situação é tal que o hardware é muito pouco perto do custo do software. Na maior parte dos casos, o custo de software é muito superior ao custo do hardware. E aí esse desenho todo fez com que mudasse a maneira com que se constrói software. Como o custo passou a ser expressivo, você não pode depender simplesmente de pessoas que fazem aquilo como arte. Você precisa de pessoas que façam aquilo ali profissionalmente, que façam aquilo ali como uma indústria, visando as etapas, os resultados da engenharia. Viabilidade econômica, viabilidade de tempo, viabilidade de custo, tudo isso passou a ser extremamente importante. E mais uma coisa aconteceu. Antigamente, quando os computadores eram poucos e os programadores eram quase artistas, os softwares eram construídos para serem utilizados por esses próprios desenvolvedores e para resolver problemas muito específicos. Hoje, nós construímos softwares para resolver problemas diversos. Tá? Nem sempre para um mesmo usuário, mas em geral para vários usuários diferentes do próprio desenvolvedor. E isso trouxe uma série de dificuldades. No final da década de 60, lá em 68, 69, lá na época daquela definição do Fritz Bauer, surgiu o que se chamou de crise de software. Essa crise, na verdade, ela já teve início um pouco antes, na meados da década de 60, quando os custos do hardware começaram a cair e os custos do software começaram ou se mantiveram ou começaram a subir, porque o hardware estava cada vez mais possante, o software tinha que acompanhar aquilo, e aí você precisava de mais gente, mais tempo, mais equipamento, e tudo isso fazia com que o software ficasse mais caro. Nessa época, os computadores se tornaram cada vez mais velozes, a capacidade de armazenamento cresceu, as demandas dos usuários aumentaram porque eles entendiam melhor o que o software podia trazer para eles, e com isso tudo passou a se querer construir mais software, só que o software estava muito caro. E aí surgiu esse problema. Nós temos uma crise do software, pensaram à época. Por quê? Porque nós queremos construir um tantão de software e só temos gente preparada, computadores disponíveis, recursos financeiros, recursos da mais diversa natureza para construir um tantinho assim. E aí surgiu a engenharia de software para tentar transformar o que era a construção de software à época em alguma coisa mais viável com um número menor de recursos. E aí nós podemos começar a olhar um pouquinho de como foi a evolução do software, das características de como o software era não desenvolvido, mas que tipo de software se fazia. Bom, na década de 60, lá na pré-história da computação, nós tínhamos a maior parte dos sistemas em modo batch. Os sistemas rodavam em lote. Você botava o sistema para rodar, esperava algum tempo, pegava o resultado final. Ou seja, você não tinha interface com o usuário, você não tinha toda essa complexidade de interagir com o usuário que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, se o programa não é gráfico, não mostra lá umas telinhas, se você não pode clicar e arrastar com o mouse, é esquisito. Nessa época nem existia mouse, nem existia telinha, então não tinha esse problema. Todos esses recursos de interface com o usuário trouxeram mais complexidade, dificultaram o desenvolvimento de software e tornaram essa atividade como um todo mais complexa. A distribuição dos softwares era limitada. Normalmente você fazia um software para uma máquina. Você não tinha que fazer um software que funcione em várias máquinas diferentes. Um processador de um tipo, processador do outro, processador de 32, processador de 64, ligado em rede, não ligado em rede, com internet, sem internet, internet banda larga, banda limitada, telefone. Você não tinha que pensar em nada disso. A máquina estava basicamente definida para você. Hoje em dia, quando nós temos que tratar toda essa variabilidade num mesmo software, é mais complicado. E essa é uma outra característica. Naquela época, os softwares eram customizados. Basicamente, não existiam pacotes de software. Você não fazia um software para reproduzir, você fazia um software para aquela máquina, para aquele problema, para aquele cliente. E aí você podia trabalhar mais focado. Hoje em dia, os nossos requisitos são mais amplos, porque nós queremos atender a uma diversidade maior de clientes. Já na década de 70, Dancing Days lá,
os sistemas começaram a mudar um pouco bastante. Primeiro, surgiram os sistemas multiusuários, vários usuários ao mesmo tempo querendo utilizar o mesmo sistema. Tá? Os computadores passaram a ter mais interação com o usuário, surgiu essa característica de interação entre o usuário e o computador, entre o usuário e o sistema, e os sistemas passaram a ter essa demanda a mais no seu desenvolvimento. Sistemas de tempo real. O sistema agora não pode demorar muito para responder. Determinados sistemas têm que responder num intervalo de tempo muito pequeno. Por quê? Porque eles estão eventualmente controlando alguma coisa que precisa daquela resposta rápida, o sistema não pode ficar demorando muito. Então tem várias características aqui que fizeram com que os sistemas precisassem ter mais desempenho do que eles tinham antigamente. Bancos de dados surgiram aí melhorando a capacidade de armazenamento das informações. E também o software como produto. O software começou a deixar de ser construído de uma forma customizada para cada um dos clientes. Começaram a surgir os pacotes, os produtos de software. E nesse sentido, empacotar, organizar esses produtos passou a ser problema, passou a exigir uma maior diversidade. Na década de 80, isso foi ganhando escala. E aí começaram a surgir os sistemas distribuídos. Agora eu não tenho somente vários usuários, mas eu também tenho esses usuários espalhados pelo mundo, espalhados pela empresa, espalhados por um país. E eu tenho que tratar o fato desses usuários estarem trabalhando de locais remotos. Mais uma complicação para o desenvolvimento de software. Surgiu a inteligência embutida nos sistemas. Tá? Técnicas de inteligência artificial que foram desenvolvidas ao longo dos 30 anos anteriores, 20 anos anteriores, começaram a ser efetivamente utilizadas em sistemas de produção. Tá? Hardware barato, hardware cada vez mais barato, cada vez mais acessível para os usuários. Então, cada vez um número maior de usuários, cada vez maiores demandas de software. E impacto no consumidor. Isso vem diretamente na década de 80, com o surgimento dos microcomputadores. Um número muito maior de pessoas começou a ter acesso a computadores e, por conseguinte, ao software. Elas passaram a entender melhor do que esse software era capaz, o que esse software poderia fazer, e na década de 90, ou na própria década de 80, já começaram a contribuir para a forma com que os sistemas seriam feitos. Tudo isso tem impacto na maneira com que se constrói o sistema, tudo isso tem impacto no desenvolvimento como um todo. E a engenharia do software tenta trabalhar nesse meio de campo aí, relacionando esses vários sistemas. Na década de 90, nós passamos a ter sistemas pessoais, tá? Recursos desenvolvidos para determinadas pessoas. O escopo para o qual se desenvolvia esse sistema aumentou bastante. Outra questão foi a orientação a objetos, que nós vamos falar bastante ao longo das próximas aulas. Tá? Mudou também a forma com que se pensa a construção do sistema, que se faz a construção do sistema. Sistemas especialistas, uma expansão do conceito de inteligência artificial. Redes neurais, uma outra expansão, computação paralela e por aí vai. Até que no ano 2000 surgiu a plataforma web, que já existia antes, mas ganhou mais escala. Tá? Integração de diversos pacotes de software, que hoje é um aspecto importantíssimo dentro do desenvolvimento de software industrial. Componentes e reutilização, que também já vinham sendo pesquisados ao longo dos últimos 20 anos, passaram a ser utilizados na prática. Sistemas interinstitucionais, sistemas desenvolvidos em fábricas de software. Todas essas necessidades, todas essas mudanças mudaram a forma com que se constrói o software, mudaram a maneira com que se constrói o software, e todas elas fizeram com que cada vez mais seja complexo desenvolver um produto de software. Então, ao longo dos anos, nós evoluímos muito no tamanho do software que nós construímos. Só para ter uma ideia, na década de 60, um sistema com 1000 instruções, digamos, 1000 linhas de código, era considerado um sistema muito grande. Na década de 70, esse sistema muito grande, a ideia do que é um sistema muito grande, cresceu para 1 milhão de instruções, ou seja, cerca de 1 milhão de linhas de código. Ou seja, em 10 anos multiplicou por 1000 o tamanho de um software para ele ser considerado um software realmente grande. 20 anos depois, os sistemas estratégicos de defesa norte-americano já tinha algo em torno de 10 milhões de linhas de código. Ou seja, em mais 20 anos multiplicou por 10 a complexidade no sistema. Com isso, o que nós temos? Sistemas ou softwares cada vez maiores, com mais funcionalidades, mais complexos, com maior número de usuários atingidos e exigindo a participação de equipes cada vez maiores e cada vez mais diversas em termos dos seus conhecimentos para o desenvolvimento desses sistemas.
Com isso, a engenharia de software surgiu com o objetivo principal de identificar e analisar as causas dos problemas envolvidos no desenvolvimento de software, propor soluções que sejam economicamente viáveis, olhando para o lado da engenharia, para a resolução desses problemas que já foram identificados, organizar o conhecimento que se tem sobre as técnicas, formas, padrões disponíveis para se desenvolver um software e o grande problema, o objetivo principal da engenharia de software foi sanar a falta de conhecimento científico para ser aplicado no desenvolvimento de software. Ao longo desses 35, 36 anos que a engenharia de software vem sendo desenvolvida, muito se desenvolveu em termos do conhecimento técnico sobre a engenharia de software e conhecimento científico, algum conhecimento científico foi formado e mais conhecimento científico está sendo formado a cada dia que passa. Existem muitas mudanças na engenharia de software. Assim como os softwares mudam, a engenharia de software muda. E esses são alguns fatores que puxam a mudança na engenharia de software. A orientação a objetos foi um grande fator de mudança da década de 90 na forma com que se constrói software e que possibilitou a construção de softwares cada vez mais complexos foi o surgimento do conceito da orientação a objetos. Hoje em dia, uma quantidade enorme de softwares são construídos com essas técnicas. Problemas relacionados ao modelo cascata, que nós vamos falar na próxima aula, que fizeram com que outros modelos de evolução de software, de ciclo de vida de software surgissem. O time to market, o tempo que você precisa para chegar ao mercado com um determinado produto cada vez menor, cada vez mais acelerado, também puxa mudanças na engenharia de software. Conectividade, o fato de você estar cada vez buscando mais relacionar as pessoas e ter o software trabalhando em rede, é outro fator de mudança. Mudanças na interface com o usuário, cada vez mais demandada para o desenvolvimento de softwares, computadores pessoais, mudanças no que se considera economicamente viável no desenvolvimento de software. Ou seja, esses são alguns dos fatores que provocam mudanças na engenharia de software, mudanças na forma com que a engenharia de software sugere que se desenvolvam sistemas. E aí existem uma série de princípios da engenharia de software que nós vamos falar agora e que nós vamos ver em detalhes como eles acontecem, como é que você usa isso na prática nas próximas aulas. O primeiro deles são os métodos. Tá? O método é a representação do software durante o desenvolvimento. E aí, ao longo dos vários anos que nós já estudamos, já desenvolvemos a engenharia de software, surgiram vários métodos, muitos dos quais continuam sendo utilizados, alguns dos quais são raramente utilizados ou sequer são utilizados hoje em dia. Exemplos aí de notações de linguagem são o UML, que nós vamos falar bastante, o método de Bush, análise essencial, que nós vamos falar passando nas próximas aulas. Outra característica, outro princípio muito importante da engenharia de software são as ferramentas. Embora lá no início nós tenhamos falado que a ferramenta só não basta, a ferramenta ajuda bastante. Não é suficiente. As pessoas são ainda o maior fator de variação entre os projetos de software. Mas as pessoas com boas ferramentas trabalham melhor. Então, as ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, as ferramentas CASE, Computer Aided Software Engineering, ou os ambientes de desenvolvimento de software, são ferramentas de software, são software para o desenvolvedor de software. E elas vão ajudar bastante na construção desse produto. Outra característica são os procedimentos, ou seja, sequências detalhadas, receitas de como se deve fazer determinadas tarefas dentro do sistema. Mais uma vez, lembrando lá no início, nós falamos da gerência, daquele mito da gerência com os seus manuais e procedimentos super detalhados. Nem sempre nós podemos ter esses procedimentos no nível de detalhe tão grande, mas aonde nós pudermos ter, melhor, porque nós estamos registrando nesses procedimentos todo o conhecimento que a pessoa precisa ter para desenvolver aquela tarefa, para realizar aquela tarefa. Outra característica muito forte, que nós também vamos estar falando um pouco mais adiante, abstração. Abstrair significa ignorar alguns detalhes de um problema, visando entender de uma forma mais macro, de uma forma mais ampla, como aquele problema se está relacionado ali com o mundo em torno dele. Tá? A abstração vai nos permitir desenvolver o software de forma progressiva. Primeiro nós vamos entender o software de uma forma mais ampla, mais macro, depois nós vamos progressivamente acrescentando detalhes nele.
Detalhes do problema, depois nós vamos entender mais o problema, vamos colocar mais detalhes do problema. Entendido isso, nós vamos colocar detalhes computacionais, coisas que você precisa ter para solucionar aquele problema no computador. Progressivamente mais detalhe, até que nós chegamos ao resultado final, que é o produto de software que pode ser utilizado pelo usuário. É a abstração que permite que nós passemos por essas várias camadas de detalhes. Notações de análise de projeto. Nós vamos falar nas próximas aulas também de técnicas de análise de projeto. Como é que eu analiso o meu sistema? Como é que eu descubro os requisitos que o sistema precisa ter para atender o usuário? Depois que eu descobrir, como é que eu projeto uma solução para esses requisitos? Algo que venha solucionar, resolver, ou pelo menos ajudar a resolver o problema do usuário. À medida que eu estudo isso, eu tenho que representar isso. Eu tenho que fazer com que outras pessoas consigam entender, consigam ler, consigam criticar aquele entendimento. E essa notação de análise, essa notação de projeto vão ajudar bastante nesse sentido. Elas vão ser o equivalente para o software das plantas hidráulicas, das linhas elétricas lá do engenheiro hidráulico, no caso do engenheiro elétrico. Prototipação, um aspecto muito importante. Como eu já comentei, o usuário nem sempre sabe efetivamente o que ele quer, o que ele precisa. Então, a melhor maneira de nós fazermos com que ele entenda melhor o sistema é mostrar uma versão preliminar do sistema para ele. E a prototipação vai nos ajudar nesse sentido. Vou construir um protótipo, vou construir uma versão simplificada do sistema, que ele possa ver, que ele possa eventualmente até usar um pouquinho fora do ambiente de produção, mas que ele possa entender melhor e me passar melhor o entendimento do que ele precisa para o sistema. Arquitetura de software, que é a solução mais macro do meu projeto. Ela vai dar linhas gerais de como o meu projeto deve ser feito, vamos falar mais disso adiante. O processo de desenvolvimento, que eu também já comentei antes, muito se fala da qualidade do produto final, depender muito da forma com que ele foi construído, e é o processo de desenvolvimento de software que vai nos dar a forma com que o produto de software é construído. Então nós queremos estudar melhor esse processo, queremos aplicar esse processo, queremos melhorar esse processo. Tudo isso a engenharia de software apoia. Reutilização, que é um aspecto de você pegar um sistema que você já fez antes, tirar parte daquele sistema e utilizar num novo sistema. Para software isso tem uma série de dificuldades, uma série de problemas, mas também hoje já há uma série de soluções para esses casos. Medição, como eu comentei também no início, nós temos muitos problemas em medir o progresso e a qualidade de um produto de software, então nós temos que atacar esses problemas e aí a linha de métricas e medidas em engenharia do software vai apoiar muito essa parte. Ferramentas de desenvolvimento, novamente as ferramentas de apoio automatizado ao processo de construção do software. Separação dos objetivos, que é um princípio muito importante da engenharia de software. Muitas pessoas vão trabalhar juntas, muitas pessoas vão ter diferentes experiências umas das outras, então em cada momento uma pessoa vai ter mais a contribuir para uma atividade do que outras. Nesse sentido, nós temos que separar durante a construção do sistema as partes que vão ser melhor resolvidas por uma pessoa que tem determinados conhecimentos, das partes que vão ser melhor resolvidas por outra pessoa, que tem outro tipo de conhecimento. Nesse sentido, então, é muito importante separar os diversos objetivos que você tem no momento que está construindo um projeto de software, para que você possa distribuir isso pela equipe, para que você possa distribuir isso entre as pessoas da forma mais adequada. E antecipação de mudanças. Novamente, como comentamos mais cedo, o sistema vai mudar. Se o sistema é útil, ele muda, porque ele muda a maneira com que as pessoas trabalham, ele muda o ambiente que a pessoa trabalha, e nesse sentido, a pessoa começa a perceber a oportunidade de mudar mais ainda, melhorar mais ainda. Então, se o sistema vai mudar, nós temos que, o mais cedo possível, na construção desse sistema, tentar antecipar essas mudanças, preparar o sistema para que essas mudanças sejam introduzidas da forma mais simples possível. E nesse sentido, é um princípio muito importante da engenharia de software, preparar, antecipar essas mudanças. Então, para resumir um pouco de tudo isso que nós falamos hoje, engenharia de software significa olhar para o produto software como um produto de engenharia, que vai ter que ser analisado, que vai ter que ser sintetizado uma solução para ele e que ambas vão ser olhadas depois e vão passar por algumas correções. Engenharia de software também é olhar o produto software e o processo com o qual esse produto é construído. Se nós ignorarmos o produto, nós vamos estar deixando de considerar uma série de aspectos muito importantes para o usuário.
e para o próprio processo de desenvolvimento. Se nós ignorarmos o processo, nós vamos estar arriscando muito com a qualidade desse produto final, porque ele não foi construído de uma forma organizada. Então, a engenharia de software ela busca um equilíbrio entre essas duas dimensões, entre o produto e o processo. E a construção do produto de software ela passa por várias atividades. Primeiro, ele é um plano, só uma visão geral do que vai ser construído. Depois, ele vira uma especificação, um entendimento do que deve ser construído. Depois, ele vira um projeto de solução. E depois que esse projeto de solução está pronto, ele vai para construção e teste. Todas essas fases nós vamos olhar como elas se organizam na próxima aula e daí em diante, várias aulas, nós vamos atacar cada uma dessas atividades do processo de desenvolvimento. E o processo de software, ele envolve pessoas, que são a equipe de desenvolvimento, ferramentas que vão dar apoio a essas pessoas e os métodos, a maneira com que essas pessoas, o conhecimento que essas pessoas têm e a organização desse conhecimento para resolver o problema ou para atacar o desenvolvimento do software em si. A engenharia de software, ela busca desenvolver, passar o conhecimento desses métodos. A partir do conhecimento desses métodos, as empresas desenvolvem ferramentas. A partir do conhecimento desses métodos, as empresas dão treinamento para as pessoas e as pessoas podem usar as ferramentas. Essa junção é fundamental para o software ter qualidade. Se só tivermos parte disso, grandes chances do software não ter sucesso. Então, o importante na engenharia de software é juntar esses vários pedaços. Isoladamente, cada um desses pedaços não vai nos ajudar muito. E aqui temos algumas referências, alguns livros e referências que vocês podem estudar para entender essa engenharia de software como um todo, muito embora nós vamos passar ainda por várias etapas e por muito mais detalhes sobre ela nas próximas aulas.